Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Cumprindo o nosso cronograma aí, nós vamos fazer agora o nosso segundo vídeo sobre o Império, né, de uma sequência de três. Depois faremos mais um, onde nós abrangeremos mais a parte de política externa e as guerras externas em que o Brasil se envolveu. Inicialmente, nós vamos falar sobre o Exército Imperial. A nossa apostila denota bastante importância para isso, e é um assunto que, embora não esteja caindo diretamente agora no PEP, ele está muito relacionado ao que nós vimos na nossa FOC, ok? Então, inicialmente, as tropas leais ao Dom Pedro I formaram o Exército Imperial. Ele montou o exército, um efetivo aproximado de 24 mil homens, baseados, os comandantes, os oficiais, eram normalmente mercenários ou oficiais portugueses, e isso se estruturou durante mais algum tempo. Então, os oficiais eram basicamente estrangeiros. Essa abdicação dele permitiu que os liberais passasse a enfraquecer o exército. Havia um temor de que o Brasil fosse reincorporado à coroa portuguesa e fosse passar novamente a situação de colônia. Então, se esse jogo político permaneceu durante um bom tempo, basicamente até a morte de Dom Pedro lá em Portugal, poucos anos depois. Então, mas se reduziu bastante o efetivo do exército. O exército ficou com apenas 6 mil soldados. Então, a intenção das oligarquias era evitar qualquer ameaça ao seu domínio. Então, as oligarquias realmente tomaram conta, em particular a oligarquia cafieira, e o exército era um estorvo para eles. Então, durante um bom tempo, ficou um jogo entre liberais e conservadores. Todas as vezes que os governos conservadores tomavam poder, fortaleciam o exército, e liberais enfraqueciam, e esse jogo durou basicamente o império todo. Então, o exército tinha sua base formada por negros, mulatos, homens pobres, a maioria sem nenhuma qualificação profissional, tinham fama de gandalheiro, de frequentador de prostíbulo, de jogatinas, de alcoólatras, e o que, na verdade, não fugia muito da realidade. Então, a questão disciplinar era muito complicada. Nós tínhamos oficiais elitizados e graduados e praças completamente analfabetos e sem nenhuma estrutura, então não havia uma estrutura intermediária, a cadeia quebrada, o exército realmente funcionava em condições bastante complicadas. Então, com a política liberal, o governo foi incapaz de combater essas rebeliões, que começaram a ocorrer, em particular após a abdicação de Dom Pedro e o início do período regencial. Ocorreram uma série de rebeliões e o exército não tinha a estrutura adequada para isso. Então, aí durante o período regencial, foi eleito para a regência una um conservador que mudou essa situação. Então, reequipou, reorganizou, rearmou, aumentou o efetivo. Nesse novo cenário, o exército já sim aí começou a poder enfrentar as revoltas provinciais, e também com o surgimento do Duque de Caxias, e que, apoiado pelos governantes, conseguiu fazer bastante trabalho. Nós vamos ver isso daqui a pouco aí. Então, no início da década de 40, já houve um exército reorganizado, mais coeso, mais eficiente, mas a estrutura sempre continuava oscilando, como nós já comentamos. A Constituição previa que todos os brasileiros são obrigados a pegarem armas para sustentar a independência, a integridade do império e defendê-lo contra inimigos internos ou externos. A gente viu que não é bem assim. Todos os brasileiros pobres, todos os brasileiros que não os da elite. Infelizmente, foi criada uma instituição de caráter civil para suprir as demandas internas, que era a Guarda Nacional. A Guarda Nacional era para ser uma espécie de reserva do Exército, mas eram subordinadas aos juízes de paz, juízes criminais. Então, era uma espécie de polícia com um treinamento, entre aspas, militarizado. Mas, decididamente, essa Guarda Nacional servia aos propósitos das elites mandatárias locais e regionais, que inseriam nela seus jovens de elite, frequentavam a Guarda Nacional e nunca o Exército. Então, o Exército em 64 tinha apenas 1864 tinha apenas 18 mil homens. Com o surgimento das guerras lá no sul, guerra contra a Argentina, guerra do Paraguai, então foi necessário recrutar uma força de reserva, embora a Guarda Nacional tivesse 440 mil homens. Ou seja, efetivo na Guarda Nacional tinha, a reserva deveria estar pronta, mas não era equipada, não era treinada, havia uma grande resistência em participação desses seus membros na guerra. O grau de politização era enorme, os filhos das elites não queriam
ir para a guerra, estava bem assim do jeito que estava, e esse alto grau de politização não foi suficiente para convencer, e o Exército não conseguiu recrutar esse pessoal. Para isso, montou o Corpo de Voluntários da Pátria, inicialmente com voluntários, que era oferecido um dinheiro relativamente grande, e depois pegando negros que gostariam, que tinham sua liberdade vinculada à participação na guerra. Então esse Corpo de Voluntários é uma história muito legal, mas que não precisa entrar muito em detalhes aqui, mas foi suprida em grande parte da precariedade de efetivo, foi suprida com esse Corpo de Voluntários. Tá? No final da guerra, nós já estudamos, vamos ver depois da Guerra do Paraguai, o Caxias foi nomeado comandante das forças em operações, ele reorganizou, reequipou e criou o serviço de saúde e tal. Nós vamos ver isso quando a gente for abordar a Guerra do Paraguai. O conflito da Guerra do Paraguai custou mais de 50 mil vidas em mais de 5 anos, né? A maior batalha, maior guerra já realizada na América do Sul. O resultado foi que o Brasil conquistou a vitória junto com a Tríplice Aliança e manteve a sua supremacia, sem dúvida nenhuma, na América do Sul. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, mudou completamente de patamar. Aí sim o Exército passou a ser valorizado, ser reconhecido politicamente, com a participação muito grande no cenário político e tornou-se, inclusive, um dos responsáveis pela queda da monarquia. A Constituição tinha instituído o voto censitário. Vamos falando agora sobre o sistema eleitoral, abandonando um pouquinho, mudando o foco, né, saindo do Exército. Então, nessa modalidade, no voto censitário, somente o cidadão que tivesse um determinado ganho poderia votar. Vocês lembram que a elite agrária queria que esse ganho fosse medido em sacas de mandioca, isso não vingou, não entrou na Constituição. Mas continuou tendo um determinado ganho para poder votar. Então, as pessoas votavam e elegiam seus representantes que iriam votar na Câmara dos Deputados, tá? E no Senado. Então, existiam os eleitores de paróquia que escolhiam os eleitores de província e esses eleitores de província escolhiam os senadores e os deputados. Para você ser eleitor de província, você tinha que ter um ganho maior do que para você ser um eleitor de paróquia. Para você se candidatar a deputado ou senador, um ganho maior ainda. Ou seja, só realmente quem era da elite que podia se candidatar a cargo político e se eleger a cargo político. Era bastante complicado, isso é verdade, já aconteceu no Brasil. Na verdade, depois se transformou em democracia, a gente viu que, sei lá, não mudou tanto assim não, né? Se o jogo político não é controlado pelas elites hoje, sem comentários. Os deputados e senadores deveriam comprovar, então, a renda do mal, tal, nós já falamos sobre isso aí. E aí, no período regencial, vamos ater mais especificamente no período regencial, após a abdicação do trono do Dom Pedro em 1831, Dom Pedro II tinha 5 anos, todo mundo já conhece essa história, e quando Dom Pedro saiu, a crise era muito grave, tá? As dívidas com a Inglaterra e com os bancos eram gigantescas, uma série de revoltas regionais que ainda não estavam apaziguadas. O Dom Pedro combateu sim as primeiras guerras da independência, mas a disputa política, até porque a Constituição era liberal, ela dava recursos ao Estado, e aí surgiram várias facções políticas nos estados, e isso dificultou muito a coesão estatal e começou a pipocar revolta no período regencial, já que não tinha um governo claro, né? Era um governo que quebrava o galho. Tá? Então, essa ideia de descentralizar aparentemente era boa, mas criou isso que nós já colocamos, né? E a ideia, sim, foi diminuir o poder do imperador. As regências aproveitaram para modificar a Constituição e tirar aquele poder todo do imperador. Tá? O imperador ficaria com o seu poder moderador, enquanto o restante ficaria com os juízes ou com o Senado. Tá? Na prática, isso não funcionou lá muito bem, porque era para ser uma monarquia parlamentarista, tal, mas no final das contas, Dom Pedro II depois retomou, botou as coisas nos eixos e ele conseguiu governar mais ou menos do jeito que ele queria, alternando aí os interesses políticos, os interesses econômicos, como sempre, né? Então, a questão central da monarquia sempre foi arbitrar os conflitos entre as classes dominantes, tá? Então, quando tem uma classe dominante que domina tudo, tipo a cafeeira, fica mais fácil. Vamos atender os interesses da classe cafeeira, que ninguém vai ter problema. Mas quando começa a aparecer industrial, mineiro, produtor de açúcar, cada um com o seu interesse, com o seu tipo, fica mais complicado, tá? Atender os interesses de todos, e infelizmente o cenário é que tinha que atender o interesse de todas as elites.
3 períodos regenciais, desculpe, 4 períodos regenciais, a gente já sabe disso. Trina provisória por muito pouco tempo, só porque quando o Dom Pedro abdicou, a Assembleia estava de férias, tal, tinha uns 4, 5 deputados ali que escolheram uma regência provisória até ser votado para permanente. Tá? Permanente, sim, aí escolheram uma regência trina, conforme estava na Constituição, para um mandato de 4 anos, mas foi meio complicado, cara. Essa não fez muita coisa, não. Aí modificaram a Constituição, fizeram uma regência una, pelo menos para ter um governante, para dar uma aparência de governo, né? E a elite decidiu que talvez assim fosse melhor, né? Mas, na verdade, a primeira regência foi de um liberal, Feijó, e umas várias contradições, a resistência conservadora era muito grande, na verdade os portugueses ainda mandavam muito, né? E não conseguiu fazer muita coisa. A última regência, sim, tá? A regência de Araújo Lima, a regência Una, ela foi uma regência conservadora, já tentou enfrentar com mais propriedade as revoltas que estavam pipocando em várias regiões do Brasil, tá? Tinha revolta no norte, no nordeste, no sul, depois no centro-oeste também, tá? E aí reorganizou as Forças Armadas, exerceu a autoridade federal e realmente conseguiu trabalhar e conseguiu sustentar esse Brasil como a gente conhece hoje. Essa regência única ela foi bastante importante, tá? Mas sempre os liberais opositores tentavam combater os conservadores e assim por diante. Unido, o Brasil nunca conseguiu uma união, uma coesão para tentar um progresso. Nunca, 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 e acho que nunca vai conseguir. Né? Até que em 1840 surgiu o Clube da Maioridade, em 1841 o Dom Pedro II, com 15 anos, ele era já imperador do Brasil, como nós já vimos nos nossos conhecimentos passados. Então, vamos falar sobre esses conflitos no período regencial e logo depois do período regencial. A cabanagem foi no Pará, tá? Chefiado pelos cabanos, porque eram pessoas muito pobres que viviam em cabanas, conhecidos como cabanos. Tá? Eles aproveitaram a abdicação e começaram a ter diversas manifestações. Tá? O governo estava, como eu já falei, complicado, né? Demorou uns 2 anos para começar a agir, e quando agiu foi lá e desceu a lenha e acabou se tornando mais impopular ainda, e os cabanos acabaram conquistando simpatia popular, conquistaram Belém, dominaram várias cidades do interior. A região amazônica é uma região inóspita, difícil de reconquistar, né? Tomaram o Palácio do Poder, tomaram Belém e sustentaram o poder por pouco tempo. Mas, mesmo assim, o movimento já tinha 4 anos, ele já tinha uma proporção significativa. Tá? E o governo foi lá, colocaram um general lá, o general montou um corpo de exército legal, combateu, tomou Belém de volta 2 meses depois, sustentou Belém por um tempo, os rebeldes tomaram Belém de novo, eles simularam lá uma entrega de armas, não entregaram, acabaram levando tudo para o interior, montaram base no exterior, quando no interior do Pará, da Amazônia, né, quando se sentiram mais fortes, tentaram retomar de novo Belém, e foi uma briga bastante complicada. Tá? Então, esse poder pulverizado aí no interior da Amazônia, inclusive chegando até Manaus, né, foi muito difícil de ser pacificado. Ele acabou sendo pacificado em 1840, né, no final, onde realmente as forças federais saíram-se vitoriosas. Tanto a cabanagem quanto a sabinada, como os outros que a gente vai ver lá por diante, tem uma característica em comum que foi muito importante para nós. Eles não conseguiram se unir decentemente. Em nenhum momento houve uma coesão nos movimentos. Se houvesse, o buraco ia ser mais embaixo, ia ser muito difícil combatê-los. O que acontecia é que esses movimentos normalmente se tornavam radicais. Tá? Então as pessoas queriam o fim da escravidão, queriam liberdade para os mais pobres, e as elites que estavam encabeçando as revoltas contra o poder central queria a redução de imposto, queria melhores condições para as elites. E as elites tinham um controle muito grande, os coronéis lá do Nordeste e do Norte, eles tinham um poder muito grande. Quando eles viam que o movimento radicalizava, eles davam para trás, recuavam, né? E falaram, opa, não é isso que a gente quer. E acabavam, em vez de participar do movimento, começaram a lutar contra. Isso aconteceu praticamente em todos os movimentos. Tá? A Sabinada, eu gosto de brincar com a Sabinada, quando alguém diz que não sabe nada, não sabe nada foi na Bahia.
Né? Então fica gravado que a Sabinada foi na Bahia, é muito fácil isso aí. O tal de Sabino lá, que era um jornalista, ele liderou um movimento que era contra a centralização, contra o despotismo no governo central, ideias separatistas. Então passaram da propaganda para a luta armada, sublevaram um forte lá, autoridades centrais fugiram, o rebelde constituiu um governo autônomo. Mais ou menos o mesmo modus operandi lá de Belém. Tá? A repressão começou depois, com a regência una de Araújo Lima, 1838, onde as tropas, apoiadas pelos fazendeiros, que inicialmente também eram contra, né? Mas os rebeldes acabaram se rendendo. Tá? Sabino foi deportado, o resto foi condenado ao calabouço, e depois teve uma anistia meio que geral para esses governos em 1840, quando Dom Pedro II assumiu, inclusive com uma forte influência de Caxias nessas decisões, houve uma anistia geral para esses revoltosos. A balaiada, então, a balaiada já foi no Maranhão, né? Um rapaz fabricava balaios, tá? O nome dele, ele era conhecido como Balaio. O Maranhão era uma província que tinha muitos escravos, né? Praticamente a metade da população era escravo, e a economia algodoeira estava em crise. Tá? Depois que os Estados Unidos tinha muito mais produtividade, começou a dominar o mercado do algodão, a economia algodoeira entrou em crise, e aqueles escravos estavam lá desempregados, né? Sobrando, ninguém sabia o que fazer com aqueles escravos, né? Então, e aproveitar, tinha um grande problema, começaram a passar fome, não era sustentado, não tinha salário. A outra fonte de renda era a pecuária, então os sertanejos também eram mal pagos, a pecuária não tinha uma produtividade ampla, era mais para consumo local, então realmente a economia era bastante frágil, né? Quando se deu autonomia para as províncias, começou a arrecadação de impostos, começou a ir para o local, tá? Os rebeldes procuraram se unir e montaram colunas e atacaram fazendas, os escravos fugiram, criaram os quilombos, né? Mas não conseguiram articular um objetivo comum. Foi um apanhado de vaqueiros e escravos que não sabiam direito o que queriam. Eles só sabiam que não queriam ficar daquele jeito e começaram a lutar, e foi um processo bem sanguinário, assim, bem cruel, né? Mas sem muitos objetivos claros, né? Para essa balaiada, além, apesar dessas debilidades, eles ocuparam a cidade de Caxias, né? Onde formaram um governo, montaram uma força militar, tal, mas nunca conseguiram ter uma unidade de comando, nunca conseguiram se organizar efetivamente. Tá? Depois que eles esgotaram a cidade de Caxias, foram para outras cidades, pilhavam, né, espalhavam-se em bandos, tá? E a situação só foi melhorar mesmo, essa é a verdade, quando chegou o Duque de Caxias em 1840. Na verdade, em 1837, né, ele foi para lá nomeado, tá? Desculpe, em 1840 mesmo. Ele assumiu as funções em 1840, dirigiu uma proclamação aos maranhenses, conclamando: olha, nós já temos um novo imperador, nós temos que pacificar a região. Não tinha novo imperador ainda não, estou enganado. Tá? E aí foram aceitos pelas facções políticas, que já estavam vendo que aquele rosco não estava levando a lugar nenhum. Estava todo mundo morrendo, todo mundo com medo, todo mundo, né? E ele acabou, as ideias de Caxias foram bem aceitas. E os revoltosos, embora não tivessem bases fixas, ainda controlavam a cidade de Caxias, né? Então, o Caxias, que ainda não era Caxias, não era o Barão de Caxias, mas ele dominou a cidade de Caxias, fez cerco, e acabou fazendo com que os rebeldes se entregassem. Depois disso, ele, com mais as atuações que ele teve nas outras revoltas, ele recebeu o título de um pacificador, recebeu os seus títulos de nobreza também, né? Foi promovido a general, tal, porque realmente a atuação dele foi espetacular. E somente em 1841 que a pacificação foi grande. O que ajudou muito foi que logo depois que o Caxias chegou lá, aí sim o Dom Pedro II assumiu o poder, tendo um imperador. Esse argumento do Duque de Caxias facilitou ainda mais os seus objetivos, quando ele disse que já tínhamos um governante efetivamente capacitado e preparado, né, e de acordo com as leis, né, constitucionais do Brasil. Outra revolta muito grave foi a revolta dos malês na Bahia, né? Os negros libertos ou escravos eram praticamente também ali a metade da população, tá? E haviam muitos negros que eles faziam, eram chamados negros de ganho, né? Eles saíam das suas senzalas, iam para a cidade, vendiam, faziam seus
suas especializações, né? Eram lá barbeiros, encanadores, pedreiros, carpinteiros, tal, trabalhavam e voltavam, e uma parte do que eles ganhavam eles pagavam para seus proprietários, né? Então, só que isso permitiu que eles tivessem contato social e que eles tivessem dinheiro, às vezes, para comprar sua liberdade. O que eles almejavam, mas na verdade, quando comprava liberdade, a vida do negro era muito complicada também, porque mesmo em liberdade, eles não eram, nunca foram bem tratados, eram tratados sim com violência e descaso, né? Então, aí montaram uma sociedade secreta, inicialmente era com outras etnias, mas o suporte era com os malês, tá? Os malês têm uma origem muçulmana, então eles escreviam suas organizações em árabe, né? Então ficou difícil de serem descobertos, mas acabaram sendo descobertos sim. Tá? Eles foram descobertos, eram inferiores em armamento, surgiam das forças federais, e eles também não conseguiram se organizar, não conseguiram ter união e também não tiveram apoio da classe dominante, exatamente como nos outros movimentos. E aí o fim foi o mesmo, lançados às masmorras, torturados, etc., submetidos ao cárceres, como nos outros movimentos, em todos, até a, a, a ação do Dom Pedro II libertando, né, a anistia. Ainda tivemos a Revolução Farroupilha, né, também conhecida como Guerra do Farrapos, ocorreu na região sul, durou 10 anos, foi o conflito mais demorado e mais sangrento em solo nacional, tá? Líderes aí conhecidos por nós, né? Ninguém entende até hoje direito exatamente o que eles queriam. Era uma grande revolta contra a centralização política no Rio de Janeiro e contra os impostos que eram recolhidos. O Rio Grande do Sul produzia muito, em particular carne, erva mate, couro, né? Era a região mais rica do Brasil, era conhecido como o celeiro do Brasil. Então, a quantidade de impostos que ia para a coroa era muito grande e pouco ficava ali. Isso aí criou revolta nas elites locais, tá? Então, aí vamos ser independentes. Os farrapos entraram, foram criar uma república independente, chegaram a entrar em Santa Catarina, encontraram apoio em alguns lugares, tal. Eles tinham uma base porque realmente o gaúcho ele tinha um jeitão um pouco diferente, meio espanhol, meio português, era um sotaque misturado. Então muita gente ficou com receio, como a Cisplatina também queria se separar, ali poderia ser um foco bastante complicado, tá? Novamente entrou. Eles receberam apoio também do Uruguai, inclusive da Argentina, né? Mas foram derrotados também com a atuação brilhante do nosso Caxias, tá? Agora, restou algumas vitórias, sim, a partir dali se criou a consciência que tinha que ser uma coisa mais descentralizada, né? Que tinha que conciliar com outras regiões, conceder algumas demandas, né? Então, realmente, o movimento trouxe uma repercussão para as ações do governo federal, não diretamente, sim, mas sim decisões políticas dos altos governantes. O papel do Duque de Caxias na Revolução Farroupilha, então, quando ele foi nomeado, já em 1842, ainda a situação das tropas federais era bastante complicada, tá? Ele adotou uma ação militar e uma ação política. Então tentou negociar muito com as lideranças e essa foi a grande sacada do Caxias, né? Já tínhamos um imperador, já havia leis descentralizadoras, então muito do que os farrapos pediam já havia sido concedido, tá? E ele conseguiu convencer mais do que vencer. Na verdade, houve combates, houve sim várias batalhas, mas o grande sucesso realmente foi na negociação, tá? Então ele ficou ali sim, então ficou conhecido como pacificador, como eu já falei, né? E foi promovido a general de divisão, né? Também com o Tratado do Ponche Verde, esse nome acho que é interessante de guardar, Tratado de Ponche Verde, que selou a pacificação entre os farrapos e as tropas imperiais. Por fim, as revoltas liberais de 1842, tá? Então os liberais sempre foram contra os conservadores, a regência conservadora assumiu o Dom Pedro, ele continuou mantendo mais ou menos o status anterior, tá? Então ele contestava essa elevação do Partido Conservador no poder, relegava que os liberais estavam sem
sem capacidade de promover suas políticas e tal, e fizeram levantes aí em São Paulo e em Minas Gerais, e novamente foi lá o Caxias, reprimiu a revolta, tá? Negociou, tá? Com o Padre Feijó, com o Teófilo Otoni, e chegaram num consenso, e foram muito poucos embates, e também foi muito efetiva a ação dissuasória de Caxias. Ok, gente, era isso. Depois nós vamos ter mais um vídeo sobre o Império. Até a próxima e um forte abraço.